Antes de você sentar, eu quero ler o texto base desta noite. Está no Evangelho conforme Lucas, capítulo 10, do versículo 1 até o 7. E o evangelista Lucas escreve o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, e não andeis a mudar de casa em casa. Senhor, essa é a tua palavra e nós te louvamos por ela. Nós queremos ser o solo mais fértil possível para que essa palavra semeada por ti, Senhor, gere em nosso coração no mínimo 30 e no máximo 100. Tudo que tenta roubar a semente lançada, a distração, os medos, Pai, as dúvidas, que sejam arrancadas do nosso coração nessa noite. Que a tua palavra gere em nós aquilo que ela precisa gerar. Você pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Conforme eu falei semana passada, que a palavra que eu trouxe no domingo que passou era a introdução daquilo que nós haveríamos de falar nessa noite, que foi o capítulo 9 de Lucas, no seu final, aonde Jesus, ele encontra 3 possíveis discípulos, porém, esses homens não estavam dispostos de fato a seguir Jesus. É muito interessante a ligação desses 2 capítulos, do capítulo 9 do Evangelho conforme Lucas e do capítulo 10, porque Lucas, ele faz a ligação desses 2 capítulos usando uma conjunção coordenativa, porque ele vai começar o capítulo 10, e na verdade, para que você entenda, a divisão por capítulos, versículos, é apenas uma forma didática das pessoas que escreveram a Bíblia para nós nos organizarmos e entendermos. Mas é como se Lucas estivesse escrevendo de forma corrida, e ele relata esse episódio desses 3 homens que queriam seguir Jesus, mas não estavam dispostos. E para dar continuidade, ele usa a expressão, versículo 1, depois disto. Depois do que, Marcos? Depois daquilo que havia acontecido com esses 3 jovens. Então, no capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus designando 70 homens para uma grande missão, para que eles pudessem anunciar o evangelho de casa em casa, de cidade em cidade. E isso geraria na vida daqueles homens e na vida daquela cidade algo muito positivo. A lição do capítulo 9 e do capítulo 10, justamente no final e no início, nós encontramos um grande contraste. E o contraste está na resposta de cada pessoa em seguir Jesus. Veja que eu anuncio o evangelho a vocês, eu falo no nome de Jesus, porém existem percepções diferentes em receber o evangelho. E essas percepções estão relacionadas ao anseio do nosso coração. Aquilo que nós queremos para o nosso presente e para o nosso futuro. No caso, esses 3 jovens, um queria curtir a vida antes de seguir Jesus. O outro estava apegado às coisas dessa terra. E o outro estava apegado com o seu passado. E nós encontramos o grande contraste desses 2 capítulos, quando Lucas, o escritor Lucas, ele traz palavras de Jesus falando exatamente sobre isso. O versículo 2 do capítulo 10 mostra exatamente esse contraste, esses 3 homens que não queriam seguir Jesus. Agora,
com esses 70 homens que estavam sendo enviados. E Jesus disse: essas foram as suas instruções. A colheita é grande. Agora, preste atenção, mas os trabalhadores são poucos. Que trabalhadores poucos são estes, Marcos? Aqueles que estavam no capítulo 10. Que sabiam da missão, sabiam da urgência da missão, mas não estavam dispostos a dizer não aos seus prazeres para seguir a Jesus. Então Jesus diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Assim como no tempo de Jesus, no meu e no seu tempo, e nos que passaram, e naqueles que estão por vir, sempre existirá grandes trabalhos a serem feitos para o Senhor. Porém, o que o Senhor busca de cada um de nós é disposição para que nós possamos ir e fazer aquilo que Ele está ordenando e designando a cada um de nós. Ou nós vamos nos encaixar no grupo que quer, ou nós iremos nos encaixar no grupo que não quer nenhum compromisso com a seara. Mas uma das coisas mais importantes que nós precisamos compreender é que nós fomos comissionados. Foi dada uma ordem da parte de Deus para cada um de nós. E essa ordem é que nós precisamos ir e fazer discípulos. Não é uma condicional, mas é algo que nós precisamos fazer. Todas as vezes que Jesus fala sobre esse ide, e os escritores escrevem da seguinte forma para nós entendermos, sempre o verbo está conjugado no imperativo. O imperativo é uma ordem. Se nós não entendermos essa ordem que temos de anunciar o Evangelho, existe algo de errado na nossa vida que precisa ser mudado e transformado. Nós não podemos ser como os 3 jovens do capítulo 9 de Lucas, que não queriam nada, só queriam a fama, só queriam estar perto, só queriam seguir Jesus da sua forma. Mas todos aqueles que querem seguir Jesus precisam compreender que existe um chamado, e esse chamado é nós anunciarmos o Evangelho. E ainda no versículo 2, Jesus diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. E nós entendemos que há algo para ser colhido. E esse algo que precisa ser colhido, cabe a cada um de nós fazermos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, de uma forma bem objetiva, nessa noite, nós vamos compreender esses 7 versículos. E o versículo 1, a tônica dele é: nós compreendemos que nós fomos designados para uma grande missão. Vou ler mais uma vez com vocês. O versículo 1 diz o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, lugar aonde ele ia de passar. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. No versículo 1, nós encontramos a missão, na qual Jesus enviou 70 homens. E esse versículo nos traz uma grande particularidade. E eu quero ver com vocês todas essas particularidades desse versículo 1. A primeira expressão que Lucas traz é: depois disso o Senhor designou. A expressão designou é para mostrar para cada um de nós, para esses 70 e para nós, a igreja de hoje, a responsabilidade desta missão. A palavra designou significa nomear. Dar responsabilidade a alguém, autoridade a alguém, para fazer uma missão que era sua. É como quando eu entrego uma procuração de algo que está no meu nome, para que outra pessoa possa resolver aquilo que eu precisava resolver em meu nome. Era sobre isso que Jesus estava dizendo. E Lucas transcreve de uma forma sábia. O Senhor chamou 70 homens e deu a eles autoridade, para que eles fossem representantes em seu nome. A missão dos 70 está carregado de algo de Deus para a sua igreja.
É quando nós compreendemos a autoridade que nós temos no nome de Jesus para anunciar o seu evangelho e para operarmos milagres em seu nome. Porque dentro desse contexto, agora no versículo 19, quando os discípulos voltam e começam a trazer o relatório daquilo que aconteceu, Jesus diz o seguinte no versículo 19: eis aí vós, dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Então, quando nós estamos dentro dessa missão de anunciarmos o evangelho, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós temos autoridade no nome de Jesus. Ainda no versículo 1, nós vamos ver que a missão que Jesus deu aos 70, ele deu autoridade, designou. E a forma do envio é muito interessante para a igreja. Porque Lucas diz que eles foram enviados de 2 em 2. Aqui o texto mostra para nós a importância da comunhão. A importância de nós não fazermos a obra do Senhor sozinhos. Não é possível nós caminharmos a nossa vida de uma forma solo. E Jesus sabia disso, por isso que os envia em duplas. E nós encontramos isso de forma bem clara quando o sábio Salomão, em Eclesiastes, do capítulo 4, do versículo 9 até o 10, fala sobre a importância de nós não andarmos sozinhos. E o texto diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Agora que é importante, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Cristo, através da sua onisciência, entende que a missão de nós irmos requer a cada um de nós muito esforço e muitas vezes decepção. Então Jesus pede que esses homens não vão anunciar o evangelho sozinhos, mas que eles possam ir de 2 a 2. E dentro dessa missão, ainda no versículo 1 do capítulo 10 de Lucas, nós encontramos outra particularidade. Esses homens não estavam indo falar sobre si, não estavam indo falar sobre aquilo que eles fizeram ou sobre aquilo que eles tinham autoridade. Mas eles estavam indo falar em nome daquele que os deu autoridade. Porque Lucas diz que a missão estava em preceder Jesus, ir antes de Jesus. Foi dada autoridade para esses homens não para falar sobre si, mas falar sobre o evangelho. Esse que é o problema. Hoje as pessoas falam muito de si. Falam muito das coisas que receberam, das coisas que fizeram, das obras megalomaníacas que fizeram. Hoje os púlpitos estão carregados disso, menos de Cristo. Preceder Jesus é saber que a mensagem principal é Ele. Mas essa mensagem principal é que Cristo morreu na cruz para a salvação. Sim, Jesus faz milagres, sim, Jesus cura, Jesus ressuscita os mortos, mas antes de tudo, eles precisam saber que Jesus salva. Essa é a tônica da salvação. Compreendendo muito bem isso, o apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele fala sobre a grandiosidade do Evangelho. E assim a fé vem pela pregação. Não que milagres vão acontecer na sua vida, mas pela pregação, pela palavra de Cristo. As pessoas precisam ouvir o que Jesus faz. Só que eles colocam a obra da cruz em segundo plano. Jesus salva.
Jesus salvou a mim e salva você também. Essa é a tônica da pregação do Evangelho. Ir adiante significa que a mensagem é Jesus. Que Ele é o centro, que Ele é o Salvador, que Ele morreu, que Ele voltará. Só que muitas vezes nós ficamos parados, pensando em nós mesmos. O apóstolo Paulo também, em sua primeira carta aos Coríntios, entende a motivação real da sua vida. Diante de algumas adversidades, de alguns confrontos, pessoas questionando o seu apostolado, questionando aquilo que ele faz. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Esse mesmo entendimento, igreja, não pode estar em apenas homens como Paulo, Pedro, aqueles que viveram ao lado de Jesus, mas a missão foi dada a todos nós, ide e pregai o evangelho, pregarmos Cristo. E uma das coisas mais marcantes que eu encontro nos evangelhos é que quando Jesus curava alguém, ele sempre dizia, e essa mensagem que nós precisamos compreender: vá, a tua fé te salvou. Jesus estava dizendo que a cura era algo secundário. O que estava apontando a cura para a vida daquela pessoa era a salvação que ele estava obtendo em Cristo Jesus. E o versículo 2 do capítulo 10 de Lucas, que existe o contraste com o capítulo 9, sobre aqueles que não querem ir, aqueles que têm a motivação equivocada. Jesus fala algo tremendo. Isso que nós precisamos entender. E ele diz, se existe poucos para irem, nós precisamos orar ao Senhor da seara, ao Senhor do campo, aonde estão os frutos que precisam ser colhidos, que Ele mande mais trabalhadores. E nessa noite nós precisamos compreender que esses trabalhadores não estão lá fora, não estão por vir, esses trabalhadores somos eu e você. Deus nos chamou para colhermos os frutos, anunciando o seu evangelho. A missão dos 70 está sobre a igreja de Cristo hoje, no passado e no porvir. Só que você e eu precisamos compreender que nós fomos designados. O Senhor chamou você. O Senhor escolheu você para ir adiante dele em seu nome. Só que no versículo 3 do capítulo 10, nós veremos sobre a grande dificuldade da missão. Aí que muitos param. Porque quando encontram dificuldades, a tendência é parar. E você sabe que eu sou um pregador que fala a realidade para vocês. O grande problema é que as pessoas vêm para Jesus, pensam que vão viver uma vida de teletubbies, de fantasia, de ursinhos carinhosos. Vocês nem sabem o que é ursinho carinhoso, né? Eu também não sei ouvir no YouTube, que eu não só vi isso aí também. Quem sabe o que é ursinho carinhoso? Vocês estão velho. Eu vi porque me mostraram. Sabe o ursinho carinhoso? O cara sempre vai estar andando nas nuvens, né? Cai na real, meu irmão. O evangelho de Jesus não é esse, não. Conto de fadas. Evangelho conto de fadas. Há uma dificuldade na missão. Mas nós não estamos sozinhos. Mais uma vez o texto diz, ide, vão, imperativo. Senhor impulsionando esses homens, mas logo após isso ele diz, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Jesus está dizendo, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das adversidades, mesmo você sendo questionado, mesmo você sendo injuriado, você precisa ir, aí que está o segredo. Por isso que Jesus mandou de 2 a 2.
Porque quando nós formos hostilizados, quando nós formos injuriados, quando questionarem a nossa fé, dizendo, por que você está passando isso? Você não é crente, Deus não está com você, por que essa miséria? Por que essa tristeza? Por que essa enfermidade? Por isso a importância da igreja viver em comunhão. Por isso que nós precisamos andar de 2 a 2. O versículo 4 mostra para nós a urgência da missão. Jesus diz, olha, vocês precisam sair agora. Não pegue cinta, não pegue alforje, não pegue sandália. Vão. Aqui o texto está dizendo que a missão é urgente. E vocês lembram que nós falamos semana passada que alguns dos meninos, possíveis seguidores de Jesus, do capítulo 9, primeiro diz, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. O pai do cara nem morrido tinha. Deixa eu me despedir da minha mãe. E o texto diz para nós que a missão é urgente. Mas o problema é que nós sempre queremos deixar aquilo que é de Cristo para amanhã. Não, amanhã eu me conserto. Não, amanhã eu deixo os meus pecados. Não, o texto diz que a missão é urgente. E o texto também vai nos mostrar que essa missão precisa de foco. Por que Jesus diz, olha, se você encontrar alguém no caminho, não fique de papo furado. Não deixe nada tirar o seu foco. Foco é algo que muitos de nós temos problema em manter foco diante das adversidades da vida. E Jesus nos ensina aqui que a missão é urgente e nós precisamos ter foco. O versículo 5 e 6, Cristo fala sobre essa grande colheita, que é algo que nós precisamos nos atentar aonde é essa colheita. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, ela voltará para vós. Cristo, ele era rodeado por uma grande multidão. O texto nos diz que várias vezes Jesus sentava no local do mar da Galileia, sentava num barco para anunciar o evangelho, sentou no monte das bem-aventuranças para anunciar o evangelho. O texto diz que Jesus caminhava e as multidões o rodeavam, mas a missão que Jesus dá para esses homens é específica. E é algo que nós precisamos compreender. Jesus pede que esses homens anunciem o evangelho nas casas. E eu já falei para vocês há 2 semanas atrás que existe uma pauta que quer vir contra os princípios e valores da família cristã. O alvo dessa pauta é destruir as famílias. Se destrói, não esquece disso. Se destrói uma família, se destrói uma sociedade. E da mesma forma que isso é uma verdade, nós precisamos compreender, se nós evangelizarmos as casas, nós teremos uma sociedade sadia. Se Cristo estiver dentro das nossas casas, estiver dentro das nossas famílias, se nós cumprirmos Deuteronômio 6, ao acordar, fale do Senhor, ao sentar ao redor da mesa, fale do Senhor, quando estiver caminhando, fale do Senhor, inculque nos seus filhos a palavra do Senhor. A missão é para nós evangelizarmos as casas. É para nós batermos nos lares e anunciarmos dizendo paz esteja nessa casa. Mas o que é mais incrível, igreja, quando nós olhamos para o texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, quando Isaías olha o Messias, ele diz sobre ele, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus está dizendo, quando vocês chegarem naquela casa, vocês vão falar sobre mim, porque eu sou a paz. E digam, paz esteja nessa casa, Jesus esteja nessa casa, a salvação esteja nessa casa, as nossas famílias precisam ser tocadas pelo Evangelho, a família dos nossos vizinhos precisam ser tocadas pelo Evangelho.
É sobre isso que Jesus está falando. Não é nas praças, não é no palco de uma igreja, mas vocês precisam entrar nos lares. A instrução é essa: vão nas cidades, vão nos lares e digam: Jesus é a paz. João capítulo 14, quando Jesus fala da sua partida e fala sobre a vinda do Espírito Santo, ele fala sobre essa paz. E Jesus diz: eis que eu vos dou a minha paz. E a minha paz não é como a paz desse mundo. A missão de Jesus para os 70 é a missão da igreja. Entrar nas casas. Primeiro nas nossas casas. Nas casas dos amigos, dos vizinhos. E declarar paz. Que a paz de Deus esteja nessa casa. Igreja, nós sexta-feira entregamos um jejum de 12 dias. E esse jejum de 12 dias tinha um alvo específico. O primário nós sabemos que é agradar o Senhor, mas o alvo específico era a salvação de vidas. Nós irmos pregar o evangelho nas casas, porque nós temos o projeto Casas de Paz, aonde nós queremos entrar nos lares, como esses 70 homens entraram para declarar a paz de Jesus naqueles lares. E eu acredito que tudo que nós plantamos nesses 12 dias, nós teremos uma grande colheita. Mas cada um de nós precisa compreender a grandiosidade do chamado de Jesus para a nossa vida. Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que é para hoje. Nós não podemos querer que os nossos valores pessoais venham substituir a prioridade de Cristo na nossa vida. Se nós, como igreja, não nos posicionarmos, aqueles que têm a mensagem não impactar as casas, as famílias, o inimigo da nossa alma vai fazer isso. Cristo comissionou você, comissionou essa igreja, designou você e deu autoridade para você anunciar a mensagem da salvação. Portanto, nessa noite, você precisa dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu aceito esse comissionamento, eu aceito ser enviado em teu nome. Ou quem sabe você está aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, pode nos procurar dizendo: pastor, eu quero que a minha casa seja uma casa de paz. Envie uma dupla de pessoas para anunciarem essa paz dentro da minha casa e do meu lar. Nós precisamos ir em nome de Jesus. Nós não podemos ser como esses 3 homens que não quiseram seguir Jesus. Nós precisamos nos posicionar.